dos teus irmãos. José foi jogado em uma cova. José foi vendido para Potifar, o capitão da guarda de Faraó. José ficou vários tempos, muitos anos presos como escravo no palácio de Faraó. Foi escravo. Bom, ótimo. Mas talvez você ouvindo a pregação já direta dessa forma, você vai pensar, mas quem foi José? Quem esse cara está falando? É por isso que existe a interpretação. De quem que eu estou falando? Por que que José foi jogado na cova? Não é verdade? Quem era exatamente José? Certo? Então, se eu for fazer uma pregação direto, que eu posso dizer assim, vai ficar aquela coisa em aspas, porque esse rapaz está pregando de José, esse pregador está falando de José, mas eu estou sim perdido. Por que que a pessoa vai perder dentro da pregação? Porque não existiu uma interpretação, certo? Não, um exemplo, vamos para o oráculo. O oráculo é aquela coisa que você lê, não vamos para o espiritual não, vamos para a coisa básica. Nós estudamos na escola e lemos um texto. Não temos que interpretar o texto. Se nós não ler o texto, o que você vai interpretar se você não ler o texto? É impossível. Exatamente isso pode acontecer na pregação. O que a pessoa vai entender se eu não conseguir fazer a interpretação do texto, gente? Você está entendendo? Um exemplo. Por que que José foi vendido por 20 moedas de prata? O que aconteceu? Temos que voltar do começo, fazer a interpretação. Vamos fazer rapidamente. Olha, José era filho de Jacó. E Jacó e José, no então, era o filho mais novo de Jacó, da sua velhice. E José amava mais Jacó. Por essa ocasião, dava as melhores túnicas para Jacó. E os seus irmãos invejavam por isso. Parece que Jacó amava mais José. Já foi um ponto. Opa, já estou começando a entender. Agora já sei que José era filho de Jacó. O outro fato foi o sonho de José. José sonhou que o sol e a lua prostravam diante dele e as 11 estrelas, que seria a sua descendência. Um pouco atrás, anteriormente, sonhou também que estava no deserto, e o seu molho estava acima do molho dos teus irmãos, quer dizer, que ele seria mais sucedido em trigo e mantimentos que os seus irmãos, e que seus irmãos um dia iam se prostrar diante dele. E por essa ocasião, ele contou esses seus sonhos para o teu pai, Bia, Zebulon, Naftali, Gade, todos os seus irmãos numa mesa, e eles iraram com essa situação de Jacó. Eles invejaram. O porquê? Porque naquele tempo existia várias formas. Primeiro, Jacó amava mais, eles já estavam de olho nessa situação. Invejou do teu próprio irmão. Outra, existia naquele tempo uma chamada primogenitude. O que era a primogenitude? Quando o filho mais velho morresse, falecesse, ou melhor, o pai falecesse, o filho mais velho tomaria posse da direção, seria o líder. Você está entendendo? Então, por essa ocasião, os irmãos de José, com esse sonho, com essa interpretação de Jacó em mesa, eles acreditavam que ele, sendo mais novo, ia atropelar sua primogenitude. Isso é uma interpretação, para você agora entender o porquê que eles jogaram ele na cova. Por que eles tentaram matar o seu próprio irmão. Foi devido a isso. Então, um exemplo, se eu abrir e sair pregando José sem fazer essa interpretação, às vezes você vai entender o quê? Você entende? É por isso que tem que ter a interpretação. É o primeiro ponto de uma excelente pregação. De todas as formas que eu já vasculhei, de todas as formas que eu já consultei em internet, em livros, em pregadores, observando como os pregadores fazem. Observa. Vamos um pregador conhecido no Brasil. Vamos um Marco Feliciano, um grande pregador do nosso país de muitos anos. O Marco Feliciano, o que ele faz? Ele interpreta. Assiste uma pregação do Marco Feliciano. Observe que os 20 minutos do Marco Feliciano não tem poder de Deus, vamos dizer assim, um retetel, não tem um manto. Ele vai interpretar primeiro o que ele vai manifestar com o Espírito. Viu como é que a coisa começa a caminhar? O melhor caminho é esse. Ele vai interpretar do que ele está falando. Por exemplo, se ele estivesse falando de José, ele fazia exatamente o que eu estou falando para você. Interpretando a raiz de José, o que aconteceu no início para José ter tido jogado numa cova, os seus irmãos de José terem vendido eles. Agora você está entendendo? Por quê? Eu interpretei o início. Foi por causa disso. Então tem que existir uma interpretação do que você vai pregar. Tem que existir. Porque senão, quando eu começar a revelar a palavra, porque a pregação, sem dúvida, é a finalização dela, que é a palavra revelada, eu vou fechar
a interpretação, eu vou fechar o esboço da pregação, eu vou fechar a introdução tudo direitinho para você, mas vou ter que finalizar. Aí sim eu vou entrar com o poder de Deus. O Espírito Santo vai me revelar para você que está me ouvindo o que ele quer falar com você, essa palavra, amenizando sempre do contexto que eu abri, deixando Deus me usar de uma forma profética. Isso é a finalização, mas tem que existir a introdução. Não é verdade? Observa, assiste algumas pregações do Marco Feliciano. Você vai ver que vai existir essa etapa. Aí lá no final ele vai mencionar poder, vai começar a alimentar as pessoas dentro do contexto da interpretação que ele falou. Ele não foge, tá? Ele não foge. Observe que esses pregadores de renome, né, Sila Malafaia, ou vamos dizer o ex-mendigo, o pregador, o japonês, esses pregadores, eles não fogem do que eles iniciaram. Observa isso, o pregador não pode fugir do que ele começou. Não adianta eu começar em José e terminar em Esther. Isso não vai ter sentido. Não adianta eu começar, sair do Mar Vermelho e terminar na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você está entendendo? Então, eu tenho que vincular tudo na pregação do início da interpretação. Certo? Vou falar a história de José, vou interpretar por que ele foi vendido, aonde ele estava, para onde ele foi. Amém? Por que seus irmãos venderam ele por 20 moedas de prata? Tudo isso vai ter que ser mencionado na interpretação. Os irmãos dele venderam ele barato porque tinha pressa de ver ele sumir. Porque no então o primeiro foco seria matar. Mas um dos teus irmãos, não sei se foi Gad, José, Bulon, Naftali, disse, não mata agora não. Não vou fazer isso porque Deus vai cobrar o seu sangue dele e nós. Vamos matar um urso aqui, vamos melar a túnica dele e falar para papai que o urso matou. Então tudo isso eu vou ter que interpretar para você, para depois finalizar o sonho de José com o poder de Deus e introduzir o que Deus quer falar para a segunda, terceira pessoa que é você, através dessa palavra. Isso é a mais correta de pregação. Faça isso. Observe como esses pregadores fazem. É por esse lado. E também existe aquela forma que as pessoas falam, você arrodeia muito, às vezes cansa, às vezes fica uma pregação cansativa, você arrodeia muito. Já me falaram isso para mim? Foi bom, porque eu comecei a entender por que a irmã falou que eu arrodeio muito. Porque uma vez eu montei uma pregação, um exemplo, eu montei uma pregação, eu entendi o porquê, que eu montei uma pregação lá em Ageu 2, versículo 9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou a glória da última casa será maior do que a primeira. Então, para isso, eu comecei a montar uma pregação. Como é o profeta Ageu, é um profeta pequeno, ele nasce ali rapidamente, entrega esse recado para Zorobabel e Josué, filho de Josabeque, que estava lá 15 anos parado devido à obra. Essa pregação de Ageu, para mim explicar mesmo, fazer entender que casa era aquela, eu precisei fazer um esboço saindo lá da primeira construção dela. Você entende? Aonde ela foi construída? Que casa era essa? Então o próprio profeta Ageu fala e ele menciona claramente. Quem estava aqui quando viu agora dessa primeira casa? Então ele mencionou a primeira. Então eu senti necessidade então de fazer o esforço buscando lá da raiz. Foi por isso que a irmã falou que foi cansativo. Eu fui lá na raiz, onde ela nasceu. No 1 Coríntios 6, aonde Salomão, depois da morte do seu pai Davi, pegou o projeto do seu pai, que era o sonho de Davi fazer esse templo para Deus, era um templo, era a igreja. Ele construiu lá em 1 Reis 6, era um palácio, uma casa, uma igreja de 60 côvados de comprimento, 20 de largura, 30 de altura, tudo aquele mencionado, aonde havia o oráculo, que era um comprimento de 20 côvados por 20 côvados, daria 81 metros quadrados, eu somei tudo isso aí em côvados, achei tudo isso aí, o que ele tinha, que era ouro, muito diamante, muito pratas e ouros e ferragens, tudo ao melhor. Então essa foi a primeira casa construída. Essa glória que eu falo, essa casa seria essa que estava mencionando. Então eu precisei fazer isso para fazer a introdução dessa pregação. Aí depois eu tive que também, para montar essa introdução, eu tive que mencionar o nascimento dessa casa, que foi por Salomão, a derrota dela, que foi em 2 Reis 24 e 25, que no ano de 603 fomos atacados por Babilônia. Certamente que também precisei do exposto de Jeremias 25, o capítulo 12 em diante, em que Jeremias profetizou
que se não consertássemos, iríamos perder e seríamos cativos babilônicos por anos 70 anos. Isso aconteceu. O porquê também disso aí, que o filho de Salomão, que era Jeroboão e Juboão, enfim, no ano 931, então eu precisei mencionar todo esse acontecimento lá no começo para montar essa interpretação e chegar até exatamente a glória da segunda casa, para que o meu ouvinte, para que minha pregação tivesse um calço. Aí a irmã falou que foi cansativo. Por outro lado, achei, pode ser que o erro foi em mim, mas acredito que não foi só em mim. Eu acredito pela falta das igrejas estar lendo a Bíblia, eles vão se perder, você entende? As pessoas lêem pouco a Bíblia. Então, por isso, a gente começar a buscar esses contextos de diversos pontos, diversos focos, às vezes vai cansar a igreja. Então, o que eu fiz? Eu comecei a amenizar essa interpretação para que não haja esse cansaço que a irmã falou. Não foi ruim ela ter falado para mim, foi bom, porque eu não errei nem ela, só que eu procurei então amenizar a interpretação. Desculpa, não deixar a interpretação ficar cansada. Ou seja, fazer uma interpretação rápida de no máximo 20 minutos, para que não fique muito cansativo. Aí nós vamos fazer, isso é a introdução, depois vamos fazer o esboço do texto, ou seja, falar o que é que ele fez, os milagres que está acontecendo. Se aconteceu algum milagre com você, você fala dentro do contexto que você está pregando. Se não, você vai mencionar o que ele pode fazer com a pessoa e depois traduzir e finalizar aquela pregação em espírito, que vai ser a palavra revelada. Que palavra revelada? Aqui eu introduzi para você. Para mim, essa é a melhor forma do pregador, é montar pelo menos essas três partes: introdução, o contexto do texto, que você vai esboçar o texto que está falando, e vai finalizar profetizando, deixar Deus te usar, revelar para uma pessoa que Deus está apontando, deixar o ministério. Quem for pentecostal por esse lado, quem não for também ameniza de outra forma, né? Mas deixando que a palavra seja interpretada com o Espírito Santo. Porque eu não posso fechar uma pregação só na introdução. Eu vou ser, na verdade, uma igreja sem unção de Deus, sem intérprete espiritual. E quem nasce do Espírito não pode ir por esse caminho. Quem nasce do Espírito Santo tem que revelar a palavra. Não é verdade? É como se você observar em Atos dos Apóstolos, todos os apóstolos esperavam por esse momento, que era receber a plenitude do Espírito. Amém? Para ele começar o seu ministério, tanto pregando, curando, evangelizando e interpretando do céu a palavra. Eles fizeram essa diferença. Foi precisar. Jesus falou assim: não, primeiro espera a minha ascensão, a minha subida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai encontrar esse feito. Precisamos revelar, sim. Não há um pregador de Deus do céu, vamos dizer assim, eu preguei, eu fui um preletor, se ele não interpretou a palavra, ele não foi. Ele fez uma aula ali na igreja. Ele manifestou uma aula dizendo que é pregação. Por isso tem que ter a finalização com o Espírito Santo. Mas há uma necessidade muito grande de você interpretar. E quando você estiver interpretando o que você vai pregar, Ageu, Noé, Salomão, Moisés, Mateus, a cura do coxo, enfim, Apocalipse, onde você abrir o seu contexto, não se apavore na interpretação. Não tenta fazer a igreja entrar na unção poderosa na interpretação. Irmã, se ela entrar na unção forte na interpretação, é porque você não está interpretando. Você primeiro já está revelando a palavra. Então, primeiro, interprete. Não tenta fazer a igreja entrar no mistério na introdução. Calma, vai explicar para a igreja o que você quer falar. O que Deus quer falar com a igreja é a interpretação. Pode ser de 5 minutos, de 20 minutos, de 20 minutos, meia hora. Tem que existir a interpretação do que você vai pregar. Quem fala que é cansativo, você não se preocupa, porque muitas vezes são as pessoas que não lêem a Bíblia. Mas não se preocupa, então tenta amenizar o máximo possível. E procurar nunca usar contexto do que você está falando fora da direção. Um exemplo, se eu estou falando do sonho de José, eu não posso buscar contexto que vai falar da abertura do Mar Vermelho, não tem a ver com ele.
Eu não posso buscar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eu não posso buscar Apocalipse 21 para alimentar aquilo, gente. Não existe. Cuidado com isso. Aí sim será canseira. Você vai começar a fazer a cabeça da pessoa que está te ouvindo ou nem saber onde você está mais. Então você tem que ter certeza de que essas introduções vai ajudar. Amém? Se vai servir mesmo, se vai calçar com uma meia no que você está falando. Que senão se torna uma canseira e você começa a sair do foco. Vai começar em abóbora e terminar em melancia. Não, peraí. Você tem que ter certeza do que você está falando, se você for precisar de algo para alimentar a sua pregação. Isso acontece muito mais na interpretação do texto do que na introdução. Você vai tentar buscar coisa que não tem nada a ver. Vai ser uma pregação. Meu Deus, quem lê Bíblia vai ver que você está errando. Você está tentando alimentar uma coisa que não existe. Não. Tá falando de José? Prega José até o final. Fala da história de José até o final. Tenta fazer milagre naquele acontecimento que aconteceu com você. Um dia pregou para mim de José e Deus falou comigo que aconteceu também muita coisa semelhante. Eu fui abençoado, eu fui perseguido, mas a bênção chegou. Mais ou menos por esse lado. Amém? Eu era o último, de repente passei a ser o primeiro, pode ser, claro. Então é isso, você tem que ter essa convicção que tudo que você vai usar no seu diálogo, do sermão, da pregação, esteja vinculado no que você está iniciando. Entendeu? Esse é o melhor foco de pregação. Certo que, como falo, existem várias formas. Existe aquela igreja que não tem retetel, que não tem manto, que vai ser mais uma aula. Mas existe. As pessoas acabam entendendo. E muitas das vezes funciona. Funciona. Às vezes quando a pessoa interpreta tão bem a palavra, e a pessoa começa a entender, o Espírito Santo começa a revelar para ele o que a palavra está dizendo. Por isso que a interpretação é boa. Aí funciona também. Mas o meu lado é pentecostal. No meu lado, a responsabilidade bíblica mesmo é interpretar. O profeta tem que interpretar o que ele está falando. Uma das grandes causas para isso, podemos ver em Atos 7. Eu gosto de Atos, para você que quer entender pregação, estuda Atos. Atos 7, o sermão de Estevão, no Sinédrio, na igreja. Já estava sendo acusado pelos religiosos. E fez um sermão muito bem interpretado. Ele não só sabia a Bíblia, uma coisa, irmão, que não sei o que, tem que saber Bíblia, irmão. Ei, você tem que ler Bíblia. Você quer ser pregador? Vai ler Bíblia. Observa, vai lá em Atos 7, observa o sermão de Estevão. Ele falou só Bíblia. Ele iniciou lá de Abraão, Gênesis 12, o chamado de Abraão na terra dos para a terra dos caldeus. Ele iniciou o chamado, o crescimento de Abraão, ele foi falando só a Bíblia. E depois ele falou a nação de Abraão, que padeceria 400 anos, falou 400 até 430, alguns dizem. E depois ele falou como esse povo saiu, foi lá em Êxodo 3, onde a sarça ardida se consumiu, chamado de Moisés, tudo na sequência, ele falou direitinho. Chegou, na verdade, sobre José que eu estava falando, olha que legal, chegou até José, ele falou sobre José, como José foi vendido para o Egito, os acontecimentos de José, falou até José 42, de que seus pais voltaram porque necessitaram do trigo que acabou e foi o encontro da família de José com ele. Tudo na sequência, em ordem direitinho. Ele tinha a palavra. E dentro da palavra ele interpretou, finalizando para o saduceu, para os zelotes, que iraram com aquela pregação dele, sabendo que esse cara nunca estudou na vida e prega tudo isso, vão ficar desempregados. Irou, o diabo usou aqueles religiosos e apedrejaram Estevão. Por quê? Estevão não tinha só a palavra, ele fez a interpretação toda e profetizou finalizando aquele espírito. Então disse que ele viu os céus abertos, porque ele estava cheio da unção. Ele foi apedrejado. E ainda foi bonzinho, generoso. O Senhor não impunha neles esse pecado. Morrendo apedrejado, ele pediu para Deus ter misericórdia do povo. Por que ele fez tudo aquilo? Que ele tinha a plenitude do Espírito. O que vai trazer revelação. João 14, 17, o Espírito que o mundo não conhece está no meio de vós, te revelará todas as coisas, então tem que existir. Não vamos entrar muito em contexto, eu quero que você entenda como pregar. O melhor caminho, até hoje, é esse.
Tem aquele que você já impõe a mão, já abre um versículo, o Salmo 23, feche Deus te usar, e aquele manto, e já tem aquele pregador que já entra gritando, já quer o povo subir nas paredes, já quer, não, calma aí, peraí. Ser pentecostal também não é só isso. Ser pentecostal é você revelar a palavra. De repente, aí que tá. Às vezes eu tinha muito esse feito de ser pentecostal, eu tinha essa preocupação. Poxa, eu tô pregando, ninguém tá sentindo nada. Só que depois eu fui entender que não é necessário isso. Essa coisa de parece que a coisa tem que ferver, parece que a coisa tem que pegar fogo toda a pregação. Vai ter pregação sua que não vai ser assim. Nem todas as pregações serão pentecostais. Atos Apóstolos aconteceu, mas não é necessário. É necessário que o espiritual não é o levantar, pular cadeira, retetar, entregar recado. O espiritual é entender o aprofundamento da palavra mencionada por Deus através do preletor. Isso é ser pentecostal. Aí, por isso eu digo, nunca faça uma interpretação querendo fazer a igreja pegar fogo. A interpretação eu entendo, é como se fosse você pegando as brasas primeiro. Que começar a formar uma fogueira, você vai buscar uma lenha, vai juntar elas bonitinha, empilhar, jogar uma palhinha seca para pegar fogo, jogar um álcoolzinho, qualquer coisa de combustível, e depois jogar o fogo, esperar acender e pegar fogo. É mais ou menos a interpretação da Bíblia do pregador pentecostal que tem visão de pregar a palavra, é por esse caminho. Depois que vai colocar fogo. Não desespere. Faça bem feito, com certeza do que você está falando, com certeza do que você está falando está calçado no que você vai pregar. Não, como eu falei, melhor que você continue falando a mesmo atos de forma diferente do que você colocar um ato que vai sair da sua interpretação e do seu contexto. Vai embora. Olha, eu não consigo mais falar, então para por ali, deixa Deus te usar, mas não alimenta algo dentro de uma coisa que não existe na sua primeira interpretação. Procura não sair do calço iniciante. Não procura botar uma meia de jogador para sair com uma meia social. Ou um ou outro. Você entendeu onde eu quero chegar? Procura. Isso é pregar. Não é aquela coisa, oh meu Deus, não. Mais uma coisa, ó. Quer ser pregador, gente? Não existe história. Lê Bíblia, gente. Quer ser pregador? Pelo menos 1 hora por dia de Bíblia. Mas eu vi uma pregação que disse que Jeremias não sabia falar e Deus disse que colocaria as palavras na boca de Jeremias. Ei, irmão, sai dessa. Quem foi que te ensinou isso? Pregação mal feita que te ensinou isso, irmão. Eu vou te explicar isso. Jeremias, para você sumir dessas coisinhas de ter preguiça e procurar calço de ler Bíblia. Ei, para aí. Jeremias, quando ele foi chamado, ele já era líder de mocidade. Jeremias, ele já estava separado a ser sacerdote em Jerusalém. Estava numa cidade chamada Anatote, estava numa cidade chamada Anatote, uma quilometragem de 100 quilômetros de Jerusalém, muito próximo. Jeremias foi consagrado na sua terra como profeta. Depois Deus o aparece em sermão, ou profético, ou de qualquer forma, e disse, Jeremias, ele falou, Senhor Jesus, Senhor Deus, eu não sei falar. Aí Deus fala, não digas que você não sabe falar, porque tudo que eu te falar, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e tudo que eu te mandar, tu falará. Então não preciso ler. Que isso, irmão? Espera aí. Jeremias falou que não sabia pregar. Desculpa, ele falou que não sabia falar, mas ele não falou que não sabia pregar. Quando Jeremias esboça para Deus esse sermão, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, é porque ele não estava mentindo, ele era exatamente uma criança naquele tempo. A princípio, a maior idade no mundo, no tempo de Jerusalém, de Israel, de Judá e Roma, era 30 anos. E segundo a teologia, os estudos à parte sobre a história de Jeremias, ele só tinha no máximo 23 anos, era de 22 a 23 no máximo, era um garoto mesmo. Não era casado também. E naquele tempo, para ser separado, para ser um profeta, ele via na sua família, talvez ele for aluno de Osé e Anatote, ele via que esses profetas eram mais velhos, 65 anos, eram casados, formados, cabeça mais maduro, não era uma criança como ele. Foi por isso que ele falou que não sabia falar. Por outro lado também, Jeremias,
as prosas de Jeremias não era exatamente uma evangelização como a nossa. A nossa obrigação de hoje, que nós não queremos fazer mais, esquecemos, só queremos ser cantor, pregador, mas esquecemos do principal foco, do chamado de todos os evangélicos, do porteiro da igreja até o altar, o principal foco de todos os evangelhos é evangelizar. É a primeira manga para Deus te abençoar, é a gente evangelizar. Ele não teve essa feição de só evangelizar como nós. O nosso fardo é suave e leve. Ele teve uma cruz a mais. Ele tinha que dialogar com os reis da cidade. Ele não ia levar prosa só para os crentes que estavam desviados de Judá, Israel e Jerusalém, não, mas para os reis que trabalharam ali. Seria então, ele falou assim, como eu dissesse, Senhor, como é que eu vou fazer um discurso político que se eu não sei nem falar? Esses são um dos fatos, um dos critérios de Jeremias falar para Deus que era uma criança, gente. Não é que ele não sabia pregar. Você entendeu? Cuidado com essas pregações aí de arroz e feijão e você vai jogar na tua cabeça que você não precisa ler a Bíblia. Você quer ser pregador, filho? Ei, vamos estudar a Bíblia, meu irmão. Ah, custa elogio? Não, é necessário. A Bíblia está exposta certinho para você pregar bem. Você lendo de Gênesis Apocalipse, você estudando de Gênesis Apocalipse, você se torna um pregador enorme. Você vai longe. A teologia foi feita muito após as grandes pregações. Então, os 12 discípulos, nenhum deles tinha teologia. Diz que não tinha nem estudo. Eles tinham o quê? O poder do Pai. Eles foram alunos de Jesus. Eles foram discípulos de Jesus. Porque não tinha nenhum teólogo. Inteligente tinha um médico, Lucas, mas ele não tinha teologia, ele era médico, ele é formado em medicina, podemos dizer. O outro era assim, pescador, o outro é cobrador de imposto. Existe, você já viu escrito no Evangelho, algum discípulo com teologia? Até hoje eu não achei, gente. Teologia é você ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, se preparar e deixar Deus te usar. Ah, mas é ótimo ter, mas não é o necessário para você ser um grande pregador. Eu não tenho teologia, mas sou um teólogo. Leio a Bíblia todos os dias e estudo. Amém? Fique na paz. Este é o caminho da pregação. Não se detenha e não se desespere. Assista esse vídeo, pausa e escreve. Eu tenho certeza que eu estou te falando é o melhor que eu estou fazendo e está funcionando. Um abraço. Não esquece de me seguir no meu canal. O YouTube é Luz e Tom Barbosa, amém? Seja lá o meu seguidor lá, assina lá, sei lá, me acompanha, dá um joinha lá no meu canal, já tem lá 18 vídeos de pregação, de estudo, de diálogo, o que você achar que é, mas voltado a Deus. Me acompanha. Um abraço, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.